Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 110 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos. Vamos pra cima e vai, Corinthians! Uma ótima terça-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Muitas novidades sobre o Coringão, inclusive uma bem recente, né? Definição aí do Tite. Cancelou as negociações com o Corinthians por conta de uma questão de saúde. Vamos falar bastante, né, dessa situação. Peço que me acompanhe nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links na descrição. Vamos pra cima e, editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, a primeira novidade é sobre o senhor Thales Magno. Estava aí, inclusive, internado por conta de um quadro de pneumonia. Foi recomendado, né, pela nossa equipe de saúde, ele ficou, inclusive, na UTI, mas por precaução, né, não era uma grande necessidade do Thales, mas por precaução, foi tratado e tudo mais, já recebeu alta e já está liberado para treinar e atuar com os demais companheiros, tá? Então, ótima notícia, principalmente pela questão da saúde, né, do Thales Magno, um quadro de pneumonia, a gente sabe, né, o perigo que é, né, a gravidade dessa situação. Então, agora o Thales Magno está 100% recuperado e liberado para atuar com a camisa do Corinthians. Ontem também tivemos a presença aí de dois jogadores muito importantes. Igor Coronado treinou normalmente ontem com bola. Foi a campo, fez o treinamento com os companheiros e tudo mais. Só que ainda não colocaram um prazo de recuperação, um prazo, né, de retorno para o Igor Coronado. Então tá, treinou ontem, isso e aquilo, e a gente aguarda uma definição. Será que já vai para o jogo de quinta-feira? Se for, ótimo para o Corinthians, vai ajudar demais, né? Obviamente tem que retomar o ritmo, isso e aquilo, mas ajuda bastante. O outro nome que treinou ontem e que é muito mais importante que o senhor Igor Coronado é o Hugo Souza. Hugo Souza treinou bem, né, pelo que a gente está acompanhando, e diferentemente de um jogador de linha, essa questão de ritmo de jogo e tudo mais para goleiros é muito mais tranquila, extremamente mais tranquila, né? Então, assim, cara, a expectativa do Hugo Souza é que ele jogue quinta-feira agora contra o Racing, né? A gente tinha até uma expectativa de que ele poderia enfrentar o Sport no fim de semana. Não deu certo, tal. Então pelo menos para quinta-feira contra o Racing, cara, tem que jogar, né? Então, como ele treinou ontem, vai treinar hoje, amanhã, a tendência é que o Hugo Souza seja já o titular contra o Racing e o Coronado possa ser aí utilizado, pelo menos no banco de reserva, né? Então, volte a fazer parte da nossa equipe para a sequência de jogos que teremos. Certo, família? Seguimos aí com as atualizações do Coringão. Sobre o nosso patrocinador, o Viva Timão. A gente lembra, né, obviamente, que eles fizeram esse título de capitalização representando a Viva Sorte. A empresa oficial é a Viva Sorte. Para o Santos, continuou como Viva Sorte. Quando chegou no Corinthians, o Corinthians falou, vamos fazer algo personalizado. Por quê? A Viva Sorte também tem uma casa de apostas. E o contrato do Corinthians com a Esportes da Sorte prevê exclusividade no segmento das bets. Então não tinha como o Corinthians fechar com a Viva Sorte. O que eles fizeram? Esse título de capitalização. Então agora é Viva Timão. Para não bater a questão contratual com a Esportes da Sorte. Então tá beleza. Questão de casas de apostas é Esportes da Sorte. Questão de títulos de capitalização, Viva Timão. Ótimo, seguiu, o projeto tá aí rodando há 2 meses, mais ou menos, né? E aí, foram negociar com São Paulo, gostaram dessa ideia que funcionou no Corinthians e trouxeram o Viva Tricolor. No mesmo segmento, né? Na mesma ideia ali, o título de capitalização, tal. Qual foi o problema? A regulamentação, né, os órgãos competentes,
notificaram a Viva Sorte, falando que eles não poderiam usar a marca em títulos, em meios de publicidade. As marcas de títulos de capitalização, Viva Timão e Viva Tricolor. A partir do momento que eles não podem usar os nomes, Viva Timão e Viva Tricolor, falando exclusivamente agora do Corinthians, não pode mais usar o Viva Timão, teria que usar o Viva Sorte novamente, você tem um problema com a Esportes da Sorte. Porque aí você teria duas empresas do mesmo segmento estampadas. E o contrato da Esportes da Sorte tem a exclusividade no segmento de bets. E aí é um problema grave. Por quê? Porque não é um erro do Corinthians. É um erro da Viva Sorte. Eles assinaram o contrato, eles fizeram um título de capitalização, só que mudou a regulamentação e eles não conseguem mais fazer isso. O contrato deles com o Corinthians é de 30 milhões de reais por 2 anos. Se o contrato for rompido, eles têm que pagar a multa, o contrato completo. Então teriam que pagar esses 30 milhões para o Corinthians. A gente aguarda aí alguma atualização importante nesse sentido, mas hoje é essa a situação. Hoje a tendência é que o contrato com a Viva Sorte, a Viva Timão, seja rompido por parte deles, né? Não por um erro do Corinthians, mas sim por parte deles, e que o Corinthians receba esse contrato completo. E o São Paulo também, né? Porque fecharam com eles. Então a gente aguarda aí mais atualizações. Cara, difícil, né? Mais uma questão de regulamentação, não tá aí ao alcance do Corinthians, né? Não foi algo que o Corinthians possa interferir. E é isso. Bom, vamos falar sobre Tite. Um assunto que hoje cedo, cara, e vai ser o assunto do dia e acredito até que da semana, tá? Acredito até que da semana. Por quê? Eu falei ontem que o Corinthians tinha uma reunião marcada com o técnico Tite. Realmente ele aceitou ouvir a proposta do Corinthians, se animou com o projeto, isso e aquilo. Tá tudo aí no vídeo de ontem. Bacana. E aconteceu tudo isso, tá? Corinthians fez a reunião, Corinthians apresentou o projeto, Corinthians conversou com o Tite, definiu o salário, definiu... Ok. Isso tudo ontem. O Tite deu o aval, falou, ó, tô fechado. Tô dentro do projeto. Vou trabalhar no Corinthians. E aí a programação foi a seguinte. Mudaram o treino de hoje do Corinthians, que seria no período da manhã, colocaram para ser no período da tarde, para que o Tite viesse, hoje cedo, assinasse o contrato, tá? Assinasse o contrato com o Corinthians e já comandasse o treino à tarde. A programação era literalmente essa. Chega de manhã, assina o contrato, à tarde já comanda o time, quinta-feira tá no banco para ser o treinador contra o Racing. Hoje cedo, com o pessoal do Corinthians aguardando o Tite, o filho do Tite fez uma publicação nas redes sociais, dizendo que o pai dele anunciou uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental e física. Explicou, né, a situação, disse que realmente havia uma conversa em andamento com o Corinthians, mas que a conversa precisava ser paralisada e era algo necessário para a saúde dele. Pouco tempo depois, Corinthians solta uma nota oficial, vou até pedir para o editor colocar na tela também, nota oficial Tite. Na manhã dessa terça-feira, o Sport Clube Corinthians Paulista comunica que encerrou as negociações pelo retorno do técnico Tite. As partes ficaram muito próximas do acerto e o treinador era esperado para assinar o contrato e já comandar os trabalhos da equipe nesta terça. No entanto, por uma decisão pessoal, Tite resolveu pausar momentaneamente a sua carreira para cuidar da sua saúde física e mental. O Corinthians deseja uma pronta recuperação ao técnico campeão da América e do mundo pelo clube. E aí, cara, até acompanhando a repercussão disso tudo, comentários de torcedores, eu vi muita gente falando, sobre a diretoria. Mas a diretoria então ficou esperando o Tite, agora não tem o Tite, vai fazer o quê? Cara, a partir do momento que você negociou com o treinador, né, fez a reunião, ao final,
o cara fechou com você, falou, amanhã eu tô aí. Chegou amanhã, o cara liga e fala, ó, pausei minha carreira, não vou negociar mais e tal. Não é um erro da diretoria, tá? Isso o torcedor precisa entender. Outros questionamentos que eu estou acompanhando aí nas redes sociais. O torcedor questionando agora o Tite. Ô Tite, se você estava com um problema de saúde, por que você negociou com o Corinthians nesses 4 dias? Deu a palavra e aí na hora H voltou atrás. Segundo as informações, né, que estão chegando, foi algo que ele teve realmente na madrugada. Foi um gatilho, questão de saúde mental que ele teve na madrugada. E aí ele decidiu que não viria. Questão de saúde mental é algo muito sério. Muito sério. Absurdamente sério. Então não dá nem pra gente, como que eu posso trazer aqui, colocar em xeque, né, essa situação. Obviamente que o torcedor do Corinthians fica muito decepcionado pela expectativa que se criou e pela informação dos dois lados, né? Do filho do Tite confirmando, a diretoria do Corinthians confirmando que o acordo estava próximo. E a informação que a gente tem era essa, ó. O Tite aceitou, vai trabalhar no Corinthians. Amanhã tá aí para assinar e comandar o time. E aí, amanhece hoje com a informação de que ele vai pausar a carreira e tudo que a gente tinha de acerto não valeu de nada. Não existe mais, né? Volta para a estaca zero. E qual que é a estaca zero? Hoje no Corinthians, Dorival Júnior. Corinthians voltou a focar no Dorival Júnior, né? Voltou a conversar com o técnico Dorival Júnior sobre ele comandar o Corinthians. Luiz Castro, tá? Um ponto importante. Luiz Castro é uma negociação que a gente sempre trouxe aí que estava correndo por fora, era um nome que tá ali, mas não evoluía também, né? Questão de salários e tal. Pelo que eu entendi, o Luiz Castro não quer trabalhar no momento, por conta do salário que ele vem recebendo do Al Nassr ainda, e questões pessoais. Falou, ó, não quero chegar no meio do ano, se tiver proposta, ok. Agora, não quero. Tá? Então, o Luiz Castro é um nome assim que me animava muito, né? Era uma expectativa grande, mas pelo que a gente está acompanhando, realmente não vai negociar, tá? Então, cara, o Corinthians voltou para a estaca inicial, né? Para a estaca zero. E o nome do Dorival Júnior é a bola da vez. Alguns torcedores voltaram a trazer nomes de fora, né? Hernan Crespo, nomes aí até do futebol português, tal. Mas hoje no Corinthians, tá? Hoje de manhã, pelo que a gente teve aí de atualização, não foram nomes debatidos, até o momento. O foco agora é o Dorival Júnior. Depois que passou isso aí de Luiz Castro e principalmente, né, do Tite. A diretoria tava pelo Tite hoje já para comandar o treino, então você, cara, não tem mais nada, vamos conversar com o Dorival, voltamos para aquele estágio de negociação. E aí a grande questão é, o Dorival vai tomar uma decisão ou ele vai continuar nessa de pedir um tempo, de volver, isso, aquilo, tenho que pensar? Porque ele tinha pedido tempo, aguardando o jogo do São Paulo, né? Pelo que a gente sabe. Zubeldia venceu. Será que ele vai ficar segurando aí a negociação com o Corinthians, aguardando uma decisão do São Paulo? Ou ele vai tomar a decisão e vai fechar? Não sabemos. Será que vai aparecer outro nome agora durante a tarde? Seria muito importante, tá? Eu acho que o Corinthians não pode ficar com a única opção sendo o Dorival. Não pode, até porque o Dorival foi a primeira opção e pediu um tempo. Então, você já fica com a pulga atrás da orelha, né? Já fica com o pé atrás. Então, o Corinthians, para mim, deveria buscar outros nomes no mercado, tá? Outros nomes aí fora da bolha do Brasil, para que a gente possa aí ter opções para negociar e trazer aí o novo treinador para nossa equipe. Certo, família? Por hoje é isso. Amanhã
trago mais novidades aqui para o nosso torcedor corintiano. Agradeço a participação de todos, deixe o seu like, se inscreva no canal, se torne membro, deixe o seu comentário também, né? Comente aí o que acharam dessa situação do Tite, a busca agora do Corinthians pelo Dorival, ou se vocês têm alguma outra indicação de treinador para o nosso Coringão. Tamo junto, até mais, um forte abraço e vai Corinthians!